Quem pensa enriquece. Capítulo 3. Autossugestão. O meio de influenciar a mente subconsciente. Terceiro passo para a riqueza. Autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e todos os estímulos auto-administrados que chegam à mente pelos 5 sentidos. Em outras palavras, autossugestão é sugestão do indivíduo para si mesmo. É um meio de comunicação entre a parte da mente onde ocorre o pensamento consciente e a que cedia a ação da mente subconsciente. Pelos pensamentos dominantes que se permitem permanecer na mente consciente, sejam negativos ou positivos, tanto faz, a autossugestão chega voluntariamente à mente subconsciente e influencia com tais pensamentos. Nenhum pensamento negativo ou positivo pode entrar na mente subconsciente sem a ajuda da autossugestão, com exceção de pensamentos captados no éter. Em outras palavras, todas as impressões sensoriais percebidas pelos 5 sentidos são checadas pela mente pensante consciente e podem ser repassadas à mente subconsciente ou rejeitadas. A faculdade consciente serve, portanto, de guarda externa à abordagem do subconsciente. A natureza fez o ser humano de tal maneira que ele tem controle absoluto sobre o material que chega à mente subconsciente pelos 5 sentidos, embora isso não queira dizer que os humanos sempre exerçam tal controle. Na grande maioria dos casos, não o exercem, o que explica por que tanta gente passa a vida na pobreza. Lembre-se do que foi dito sobre a mente subconsciente assemelhar-se a um jardim fértil no qual ervas daninhas crescerão em abundância se as sementes de culturas mais desejáveis não forem semeadas. A autossugestão é o agente de controle com que um indivíduo pode voluntariamente alimentar seu subconsciente com pensamentos de natureza criativa ou, por negligência, permitir que pensamentos de natureza destrutiva encontrem seu caminho até o rico jardim da mente. Você foi instruído na última das 6 etapas apresentadas no capítulo sobre o desejo a ler em voz alta 2 vezes ao dia a declaração escrita de seu desejo por dinheiro e a se ver e sentir já de posse do dinheiro. Seguindo essas instruções, você comunica o objeto de seu desejo diretamente ao subconsciente em espírito de fé absoluta. Com a repetição desse procedimento, você voluntariamente cria hábitos de pensamento favoráveis a seus esforços para transmutar o desejo em seu equivalente monetário. Volte às 6 etapas descritas no capítulo 1 e releia com muita atenção antes de ir adiante. Depois, quando chegar lá, leia com muita atenção as 4 instruções para a organização do seu grupo de Mastermind, descritas no capítulo sobre planejamento organizado. Ao comparar os 2 conjuntos de instruções com o que é afirmado sobre a autossugestão, você verá claramente que as instruções envolvem a aplicação desse princípio. Portanto, ao ler em voz alta a declaração de seu desejo, com a qual você trabalha para desenvolver consciência do dinheiro, lembre-se de que a mera leitura das palavras não tem consequência a menos que você adicione emoções ou sentimentos. Se você repetir 1 milhão de vezes a famosa fórmula de Emile Coué, dia após dia, em todos os sentidos, fico cada vez melhor. Sem misturar emoção e fé às palavras, você não obterá os resultados desejados. Sua mente subconsciente reconhece e age apenas sobre pensamentos bem misturados à emoção ou sentimento. Esse é um fato de tamanha importância que justifica
Há repetição em praticamente todos os capítulos, ainda mais que a falta de compreensão disso é o principal motivo para a maioria das pessoas que tentam aplicar a autossugestão não obter os resultados desejados. Palavras frias e sem emoção não influenciam a mente subconsciente. Você não obterá resultados apreciáveis até aprender a alcançar o subconsciente com pensamentos ou palavras cheias de emoção e crença. Não desanime se não conseguir controlar e dirigir as emoções na primeira vez que tentar fazê-lo. Lembre-se de que não existe a possibilidade de algo a troco de nada. A capacidade de alcançar e influenciar a mente subconsciente tem seu preço. Você deve pagar tal preço. Você não pode trapacear, mesmo que deseje. O preço da capacidade de influenciar a mente subconsciente é a eterna persistência na aplicação dos princípios aqui descritos. Você não pode desenvolver a capacidade desejada por um preço mais baixo. Você, e só você, deve decidir se a recompensa pela qual está se esforçando, a consciência do dinheiro, vale o preço que deve pagar por ela em esforço. Sabedoria e astúcia sozinhas não vão atrair e conservar o dinheiro, exceto em casos muito raros nos quais a lei das médias favorece a atração de dinheiro por esses recursos. O método de atrair dinheiro descrito aqui não depende da lei das médias. Além disso, o método é isento de favoritismo. Funcionará com a mesma eficácia para todos. Quando ocorre fracasso, é o indivíduo, não o método que fracassou. Se você tentar e fracassar, faça outro esforço e mais outro até ter sucesso. A capacidade de aplicar o princípio da autossugestão vai depender em grande parte da capacidade de se concentrar em determinado desejo até que este se torne uma obsessão ardente. Quando você começar a executar as instruções das 6 etapas descritas no capítulo 1, será necessário fazer uso da concentração. A seguir, oferecemos sugestões para o uso efetivo da concentração. Quando começar a executar a primeira das 6 etapas, fixar em sua mente a quantidade exata de dinheiro que deseja, mantenha o pensamento concentrado na quantia, com atenção fixa, de olhos fechados, até conseguir realmente visualizar a aparência física do dinheiro. Faça isso pelo menos uma vez por dia. Ao fazer esses exercícios, siga as instruções dadas no capítulo sobre fé e se veja de posse do dinheiro. Um fato da maior importância é o seguinte: a mente subconsciente aceita qualquer ordem dada em espírito de fé absoluta e age de acordo. Embora as ordens devam ser apresentadas repetidas vezes antes de serem interpretadas pelo subconsciente. Dito isso, considere a possibilidade de aplicar um golpe perfeitamente legítimo em seu subconsciente, fazendo-o acreditar, porque você acredita, que você deve ter a quantidade de dinheiro que está visualizando, que esse dinheiro já está aguardando sua reivindicação, que o subconsciente deve apresentar planos práticos para você adquirir o dinheiro que é seu. Apresente o pensamento sugerido no parágrafo anterior à sua imaginação e veja o que ela vai fazer para criar planos práticos para a acumulação de dinheiro e a transmutação de seu desejo. Não espere até ter um plano definido pelo qual pretenda trocar serviços ou mercadorias pelo dinheiro que visualiza. Comece a se ver de posse do dinheiro imediatamente, exigindo e esperando que o subconsciente apresente o plano ou os planos de que você precisa. Fique alerta à espera dos planos e, quando aparecerem, coloque-os em ação imediatamente. Quando os planos aparecerem, provavelmente entrarão em sua mente via sexto sentido, em forma de uma inspiração. Essa inspiração pode ser considerada um telegrama
ou uma mensagem direta da inteligência finita. Trate-a com respeito e haja logo que a receber. Não fazer isso será fatal para o seu sucesso. Na quarta das 6 etapas, você foi instruído a criar um plano definido para realizar seu desejo e começar a colocar esse plano em ação imediatamente. Você deve seguir essa instrução conforme descrito no parágrafo anterior. Não confie na sua razão ao criar o plano para acumular dinheiro mediante a transmutação do desejo. Sua razão é falha. Além disso, sua faculdade de raciocínio pode ser preguiçosa e, caso dependa inteiramente dela, você pode se decepcionar. Ao visualizar, de olhos fechados, o dinheiro que pretende acumular, veja-se prestando serviço ou entregando a mercadoria que pretende dar em troca do dinheiro. Isso é importante. Resumo das instruções. O fato de estar lendo este livro é uma indicação de que você é sério na busca por conhecimento. É também uma indicação de que estuda o assunto. Se você é apenas um estudante, há chances de aprender muita coisa que não sabia, mas aprenderá apenas se adotar uma atitude humilde. Se optar por seguir algumas instruções, mas negligenciar ou se recusar a seguir outras, você vai fracassar. Para obter resultados satisfatórios, você deve seguir todas as instruções com fé. As instruções fornecidas nas 6 etapas do capítulo 1 estão resumidas e combinadas com os princípios abordados neste capítulo da seguinte maneira: vá para algum lugar sossegado, de preferência sua cama à noite, onde não seja perturbado ou interrompido. Feche os olhos e repita em voz alta, de modo que possa ouvir suas palavras, a declaração escrita da quantidade que pretende acumular, o prazo para a acumulação e a descrição do serviço ou mercadoria que pretende oferecer em troca do dinheiro. Ao seguir essas instruções, veja-se já de posse do dinheiro. Suponha que pretenda acumular $50.000 até 1º de janeiro, daqui a 5 anos, prestando serviços pessoais em troca do dinheiro, atuando como vendedor. Sua declaração escrita do objetivo deve ser algo na seguinte linha: no dia 1º de janeiro de tal ano, estarei de posse de $50.000 que chegarão a mim em várias quantias de tempos em tempos durante o período. Em troca desse dinheiro, prestarei o serviço mais eficiente de que sou capaz, oferecendo a maior quantidade e a melhor qualidade possível de serviço na função de vendedor de... Descreva o serviço ou a mercadoria que pretende vender. Acredito que terei esse dinheiro em minha posse. Minha fé é tão forte que já posso ver o dinheiro diante dos meus olhos. Posso tocá-lo com as mãos. Ele está aguardando ser transferido para mim no momento e na proporção em que presto o serviço que pretendo oferecer em troca dele. Estou aguardando um plano pelo qual acumular esse dinheiro e seguirei esse plano quando receber. Repita esse programa à noite e pela manhã até ver, em sua imaginação, o dinheiro que pretende acumular. E coloque uma cópia da declaração onde possa vê-la à noite e pela manhã. Leia o texto imediatamente antes de se recolher e após se levantar até memorizá-lo. Ao seguir essas instruções, lembre-se de que você está aplicando o princípio da autossugestão a fim de dar ordens ao subconsciente. Lembre-se também de que seu subconsciente agirá apenas mediante instruções carregadas de emoção e apresentadas a ele com sentimento. A fé é a mais forte e a mais produtiva das emoções. Siga as instruções fornecidas no capítulo sobre fé. De início, essas instruções podem parecer abstratas,
Não se deixe perturbar por isso. Siga as instruções, por mais abstratas ou impraticáveis que possam parecer à primeira vista. Se fizer conforme o instruído, tanto em espírito quanto em ação, logo chegará o tempo em que um novo universo de poder se abrirá para você. Ceticismo em relação a todas as novas ideias é uma característica de todos os seres humanos. Contudo, se seguir as instruções descritas, seu ceticismo será em breve substituído pela crença e esta, por sua vez, logo se cristalizará em fé absoluta. Aí você chegará ao ponto em que poderá realmente dizer: sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. Muitos filósofos afirmaram que o homem é mestre do próprio destino terrestre, mas a maioria deles falhou em dizer por quê. A razão pela qual o homem pode ser mestre do próprio status terreno, especialmente de seu status financeiro, foi explicada em detalhes neste capítulo. O homem pode se tornar mestre de si mesmo e de seu ambiente porque tem o poder de influenciar o próprio subconsciente e, por intermédio deste, obter a cooperação da inteligência infinita. Você está lendo o capítulo que representa a pedra angular desta filosofia. As instruções aqui contidas devem ser entendidas e aplicadas de modo persistente para você ter êxito em transmutar seu desejo em dinheiro. A transmutação de desejo em dinheiro envolve o uso da autossugestão como meio de alcançar e influenciar a mente subconsciente. Os outros princípios são apenas ferramentas para aplicar a autossugestão. Mantenha esse pensamento em mente para estar sempre consciente do importante papel da autossugestão em seus esforços para acumular dinheiro conforme os métodos descritos neste livro. Siga as instruções como se você fosse uma criancinha. Injete em seus esforços a fé de uma criança. Movido pelo sincero desejo de ajudar, o autor teve muito cuidado para não incluir nenhuma instrução impraticável. Depois de ler o livro inteiro, volte a este capítulo e siga em espírito e ação a seguinte instrução: leia o capítulo inteiro em voz alta todas as noites até ficar plenamente convencido de que o princípio da autossugestão é sólido, que realizará tudo o que você reivindicar. Enquanto lê, sublinhe a lápis cada frase que lhe cause impressão favorável. Siga as instruções anteriores ao pé da letra e você abrirá o caminho para a plena compreensão e domínio dos princípios do sucesso.